Gente, eu sou a Paula, eu tenho 31 anos. Eu sou psicóloga no Brasil, mas atualmente eu tô na Espanha, enquanto eu espero o meu processo de cidadania que está caminhando. E eu vim aqui hoje pra contar um pouquinho da minha experiência com a empresa Espanha Fácil, que tem me dado um suporte incrível desde o início e eu não me arrependo de forma alguma de ter pago ao invés de fazer por conta própria, como eu fui orientada no começo. Então eu vou contar um pouquinho do que foi a minha experiência e isso não significa que funciona assim pra todo mundo, mas essa foi a minha experiência em cima de quem eu sou. Eu saí do Brasil no final da pandemia, então eu não tinha muitos projetos, eu só sabia que eu queria mais da vida, que eu queria mais experiências. E a alternativa que eu encontrei foi fazer um intercâmbio na Irlanda, em Dublin. Eu concluí esse intercâmbio, eu fiz 2 anos lá, e eu não queria ficar ilegal no país, mas eu também não estava preparada para voltar pro Brasil, ainda não queria voltar pro Brasil. Então o que eu fiz foi ir atrás da recuperação no meu processo da minha cidadania espanhola. Tive a cidadania espanhola, mas entre os 18 e os 21 anos eu deveria ter ido no consulado para reafirmar essa cidadania e eu não fui, porque eu era muito jovem, eu achei que eu nunca ia sair do Brasil, não tinha nem pretensão de sair do Brasil e nem achei que eu tinha condições um dia. E quando eu decidi fazer a cidadania, seriam 2 processos, né? O primeiro seria pedir a residência espanhola e com a residência espanhola eu poderia pedir a recuperação da cidadania. Eu não conhecia ninguém que tinha feito processo de cidadania espanhola, então eu tive que pesquisar no Google por conta própria e acreditar que a Espanha Fácil, que era a empresa que eu tinha achado em vários anúncios, deveria e poderia ser confiável. Eu realmente tive que acreditar no universo e dizer isso. Só que o que acontece? Eu não planejei a minha saída da Irlanda. Eu simplesmente encontrei um dinheiro no caixa eletrônico, por incrível que pareça. Eu realmente achei um dinheiro no caixa eletrônico, peguei esse dinheiro e paguei a primeira parte do meu processo. Falei, é isso, vou fazer. E aí eu precisava me mudar pra Espanha rapidamente pra começar o processo. Como eu não tinha onde ficar na Espanha, não tinha dinheiro nem nada, eu não vim sozinha, eu vim com meu companheiro. O que eu fiz foi me inscrever pra voluntariado. Então a gente conseguiu uma vaga de voluntariado. A gente foi fazer um voluntariado numa fazenda. Foi super complicado porque a alimentação era super precária, o trabalho era super puxado. Não era exatamente um projeto, era o dono de uma fazenda que queria usar os voluntariados pra poder desenvolver as atividades que tem numa fazenda, né? Então foi super complicado por conta dessa configuração. Mas o processo estava rolando, então a gente foi focado em gastar o tempo sem gastar alimentação e moradia, né? E também a gente se entregou um pouco ao processo de vamos ver o que o mundo tem pra gente. Enfim, a gente gosta disso. Eu sou apaixonada por viajar e por me permitir novas experiências. Então eu fui com o coração aberto. Acabou o projeto, a gente encontrou um outro projeto já em Valência, na Espanha. Então eu voltei. Esse projeto ele fechou por condições financeiras também, né? A gente não tava conseguindo ter alimentação. Claro que o trabalho estava um pouco mais leve, eles estavam um pouco mais compreensíveis com relação ao trabalho. Até que começou a ter um problema de alimentação. Chegou um momento que a gente não tinha janta às vezes, ou quando tinha era sopa de pera. E eu não tô brincando, gente, sopa de pera, caldo de pera, era pera temperada, assim, só tinha pera e tinha que dividir entre todas as pessoas participantes ali do projeto. Tava super complicado até que eles chegaram no momento que eles disseram, olha, nós vamos fechar as portas, não dá mais pra receber voluntariado, a gente não tem dinheiro, não tá recebendo doação e não sei o quê. E aí eles indicaram um vizinho que a gente poderia ficar até dar um jeito na nossa vida. No vizinho tinha menos comida ainda, no vizinho não tinha água quente, não tinha banheiro, não tinha... Era bem rústico, assim, super complicado. E a resposta do meu processo não saía. Eu não tinha nenhum andamento da minha situação, né? Até que chegou um momento que, no meu aniversário do ano passado, eu tive que pedir ajuda para uma pessoa que eu conheci num aplicativo de alojamento, né? Pessoas que recebem viajantes por períodos curtos. Eu agradeço muito se puder ajudar, porque eu tô esperando a resposta do processo. Eu tenho direito, eu sou neta de espanhol, mas infelizmente eu perdi, então agora eu tenho que fazer todo um processo burocrático de novo, tudo mais. Expliquei tudo, essa pessoa aceitou receber a gente, só que quando tava chegando no limite, que essa pessoa segurou onde deu, porque querendo ou não, ter gente na sua casa e mais de uma pessoa são custos, são a dinâmica da casa, enfim, é super complicado. Quando ele chegou no limite que ele disse, olha, eu realmente não vou conseguir mais manter vocês aqui em casa, mas eu estou comprando a passagem de vocês de volta para Dublin. Quando ele me deu essa passagem, ele comprou pra gente, deu de presente... expulsão, eu recebi a resposta negativa do meu processo. O juiz tinha determinado que eu não teria direito à residência espanhola, ou seja, eu não poderia nem começar o meu processo de cidadania, eu não tinha direito de morar aqui na Espanha. Eu já estava ilegal, isso já tinha passado uns 8 meses desde que eu cheguei na Espanha. Eu já tinha passado fome, frio, já não tinha onde morar, já tinha pedido ajuda para outras pessoas, enfim, já tinha me arrastado o quanto deu. Chegou no limite que eu falei assim, eu acho que não tem mais o que fazer, acho que o universo tá me mostrando que já deu. E a equipe da
Espanha Fácil, a consultora que acompanhou a minha situação, na época eu lembro que ela me fortaleceu muito no sentido de dizer: Paula, isso é normal, Paula, eles realmente não prestam atenção no que está acontecendo, você precisa ter paciência, não desiste, insistiu muito para que eu não desistisse e me passou essa confiança de que daria certo no final. Essa confiança foi muito importante para que eu não desistisse, além dos meus amigos, óbvio, eu estava já 8 meses sem encontrar absolutamente nenhuma das pessoas da minha rede de apoio, porque chega um momento que a gente não sabe se tá remando contra a maré, se tá tentando nadar contra a corrente, sabe? Então, você não sabe se você deveria continuar, desistir, enfim. Mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça de que eu não sairia daqui sem esse direito que era meu. Eu não tava pedindo favor pra ninguém, né? É um direito meu. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu passaria o que eu precisasse pra conseguir recuperar o meu direito. Então, como uma última tentativa, a gente conversou com um amigo do meu companheiro que morava em Granada na época. Quando a gente chegou, a gente já tinha ficado um pouco na casa desse amigo dele, mas ele iria viajar, ele não poderia ficar com a gente lá, tava com os pais lá, então receber a gente lá e ficar com a gente na casa dele não era uma possibilidade, ainda mais sem dinheiro da maneira que a gente tava, porque por mais que eu tenha guardado um dinheiro pra vir pra Espanha, o prazo do processo demorou muito mais do que eu esperado. Eu tava contando com 3 meses alguma resposta e eu não tive nenhuma até 8 meses, quando finalmente eu tive uma resposta negativa, então realmente não tinha condições dele ficar com a gente. Porém, quando a gente recebeu essa passagem pra voltar pra Irlanda, a gente fez uma última tentativa de falar: olha, a gente vai ter que voltar pra Irlanda, tem risco de não entrar porque a documentação não tá ok. Você acha que você consegue acolher a gente só por mais um período pra tentar arrumar emprego, alguma coisa? E justamente naquela época, esse amigo precisava de alguém pra cuidar do cachorro dele, porque ele e a família estavam indo viajar, a trabalho e a passeio, então eles precisavam de alguém pra cuidar do cachorro deles e ficar de olho na casa, cuidando da casa. E foi assim, o nosso último suspiro pra ficar aqui na Espanha, e foi o necessário. Foram por 2 meses e foi o tempo necessário para eu conseguir encontrar um emprego de babá, que é o que eu estou até hoje, começar a buscar casa, juntar um dinheiro, enfim, começar a se reerguer. E nesse meio tempo de se reerguendo, a empresa Espanha Fácil tinha me informado que recorreria à decisão judicial para eu esperar que poderia ter novas respostas e tudo mais. De fato, depois que eu consegui o emprego, em novembro do ano passado veio a minha resposta positiva de que o juiz tinha concedido então a minha residência. Eu liguei pro pessoal da Espanha Fácil, agradeci imensamente, porque acho que só a equipe sabe o quanto eu liguei, insisti, pedi, chorei, porque cada vez que eu recebia uma notificação no meu e-mail, me dava ansiedade, me batia desespero, e aí eu ligava pra eles: olha, eu recebi uma notificação, por favor, vê o quanto antes o que significa isso. E eles tentando me explicar: calma, Paula, a gente ainda não conseguiu abrir o arquivo, vamos abrir, mas tá tudo bem, respira. Enfim, foi um processo muito difícil mentalmente e burocraticamente, né? Concreto mesmo, assim, de não ter as coisas básicas que você precisa pro dia a dia e nem perspectiva nenhuma, né? E a equipe me deu um suporte muito grande nesse sentido. Então, por isso que eu vim com todo o carinho do mundo compartilhar a minha experiência, porque de fato eu tive um suporte muito grande. E quando você se predispõe a esse processo, você já tá passando por muitas coisas no dia a dia para ter que lidar também com o burocrático. E só para concluir, então, com esse processo, eu não tenho ainda a minha cidadania, porque eu precisei me reorganizar financeiramente, né? Para conseguir pagar a segunda parte do processo, começar essa outra parte depois de ter que buscar casa, ter que começar a pensar em alimentação, saúde, enfim, né? Uma série de outras coisas que estavam correndo paralelo e eu não estava conseguindo dar conta dessas outras demandas que estavam aparecendo, né? Então agora, nesse momento, eu tenho a minha residência espanhola. Obrigada, Deus e equipe da Espanha Fácil. E a mim mesma também. Eu tenho a residência e agora eu iniciei o processo de recuperação de cidadania, que eu tenho muito mais esperança, muito mais tranquilidade depois de ter passado toda essa dificuldade aqui na Espanha. Claro que minha vida não tá 100% melhor, mas hoje eu acho que eu consigo enxergar pequenas coisas, pequenas vitórias que eu tenho no dia a dia, enquanto eu espero finalizar esse processo. Eu tenho plano de fazer um mestrado, não sei se aqui na Espanha, mas enfim, eu não queria que a cidadania, a documentação e o visto fossem um problema para as decisões que eu fosse tomar no futuro, né? Então por isso eu decidi passar por tudo isso para recuperar minha cidadania. Eu pretendo buscar um outro emprego, porque hoje eu trabalho sem registro, mas eu já tenho condições de negociar. Então, quando eu digo que o emocional é muito afetado durante esse processo, então é importante terceirizar a burocracia. Primeiro, porque eu não entendo a burocracia. Segundo, porque muitas vezes a gente vai levar não e não sabe o que fazer com esse não. Pra mim foi muito importante contratar a equipe da Espanha Fácil e continuar com eles até o final, porque eu tô lidando com outras demandas, outras questões, enquanto
enquanto o processo tá rolando. E eu espero muito, de coração, que a minha experiência sirva de exemplo para outras pessoas, para aquilo que a gente não sabe que pode passar, ou que a gente imagina que possa passar, né? E que as pessoas se planejem um pouco mais do que eu planejei, né? Então, e que dê certo para todo mundo e que confiem na Espanha fácil, porque realmente funciona, realmente dá certo, realmente eu tive uma experiência muito boa com eles. Então, acho que é isso. Um beijo pra todo mundo, um beijo pro pessoal da equipe e muito obrigada de coração, gente.